Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal Hugo Romariz, onde eu venho aqui dar informações diárias sobre o futebol carioca, dos gigantes cariocas. São eles Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. E no vídeo de hoje irei falar tudo o que está acontecendo no Botafogo, não só no mercado da bola, mas sim um grande momento e projetar também o que pode vir a acontecer no próximo jogo, principalmente, que é vice-líder contra o líder do campeonato, tá bom? Mas antes de mais nada, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, compartilhem, porque isso me ajuda muito. As minhas outras redes sociais também são as mesmas, _ Hugo Romariz. Bem fácil para vocês ficarem bem tranquilos para me encontrarem, tá bom? Mas sem mais enrolações, vamos começar falando do Botafogo sobre o técnico, que atualmente é o Cláudio Caçapa, que veio do Lyon, que é um time também do John Textor, e é um brasileiro, por muitos que até não conheciam o Caçapa. Ele era zagueiro, já trabalhou com o Rafael já havia falado muito bem dele. Os jogadores receberam muito bem ele, toda a comissão técnica permanente também recebeu muito bem ele. Então, ele fez o primeiro jogo com apenas um treino e foi diante do Vasco, onde o Botafogo venceu do Vasco, um grande clássico, por 2-0 e continuou líder disparado no Brasileirão. E quando eu falo disparado, é disparado. Atualmente são 7 pontos de vantagem. Sobre ainda o comandante, o Botafogo está negociando com um técnico português, que sempre foi a primeira opção do Luiz Castro. Ele não tentou outros do Luiz Castro, do John Textor. Ele não tentou outras negociações, ele mirou em um alvo e até agora está acertando. Isso a gente tem que aplaudir o John Textor, porque assim, se você vê outros times tentando contratar técnicos, são sempre 5, 6 nomes, que aí cai para 4, 3, 2. Quando chega no último, tem que voltar no terceiro, e aí volta a negociar. O John Textor não fez assim. Assim foi com o Luiz Castro, que foi a primeira opção, e o John Textor teve um poder de convencimento muito grande. E agora está sendo com Bruno Lage. Bruno Lage, que há pouco tempo estava na Premier League, que é uma das ligas mais disputadas do mundo. E o John Textor é um cara que admira muito os times comandados por Bruno Lage. Bruno Lage aceitou o projeto, vê credibilidade no tal projeto do Botafogo, que o próprio Luiz Castro tanto falou que não podia acabar após uma figura sair, e o John Textor acha que esse é o cara. O Bruno Lage é um cara muito ofensivo, tem um futebol muito agressivo, e com as peças que o Botafogo tem, ele conseguiria fazer algo muito bom, muito produtivo, ok? E por que que ele ainda não veio? Se ele aceitou o projeto, se ele tá apalavrado assim com John Textor, ele não aceitou porque a sua mulher até agora não conseguiu aceitar 100%. Mas não é porque ela não gosta do Botafogo, porque ela não gosta do Brasil, é porque eles tiveram um bebê há pouco tempo. E aí eles não querem sofrer uma mudança radical no estilo de vida, vindo para o Brasil, saindo da Europa. Então, esse é o principal entrave até agora na negociação, mas algumas fontes já estão falando que isso já foi passado. Então, a fase de negociação está sendo concluída, está em conclusão. Então, daqui a poucos dias, pode ser que já venha o anúncio oficial que Bruno Lage será o técnico do Botafogo. O Cláudio Caçapa, que está até agora no Botafogo como interino, que veio do Lyon, como eu havia falado, também surgiu como um nome, mas foi muito vago, até porque, como eu já havia falado, John Textor foi muito certo no Bruno Lage. Então, mais uma vez, parabéns à SAF do Botafogo, porque se você começar a comparar, principalmente aqui no Rio de Janeiro mesmo, você pega o Vasco, já foram alguns nomes cogitados, eu falei isso no vídeo de ontem até, e nenhum deles foi fechado até agora, e são 15 dias sem técnico. O Vasco já enfrentou também o Botafogo sem técnico, perdão, e já enfrentou o Cuiabá sem técnico. O Botafogo só enfrentou o Vasco e venceu. Então, assim, bizarramente como a SAF está dando certo para o Botafogo e o tal projeto está muito bem encaminhado. E sobre o próximo jogo do Botafogo, será um confronto diretíssimo entre vice-líder e líder. Caso o Botafogo vença, o Botafogo pode abrir 10 pontos de vantagem para o vice-líder. E caso o Botafogo perca, vai continuar com 4 pontos à frente.
ele pode atingir 10 pontos e se vencer, é no mínimo 8 pontos de diferença entre vice-líder e líder na próxima rodada. É absolutamente absurda a temporada do Botafogo. O jogo vai ser muito curioso por 2 motivos. O Botafogo é o melhor visitante do campeonato até agora. O jogo vai ser lá na Arena Grêmio. Enquanto o Grêmio não perdeu ainda jogando sem estádio. Então vai ser um confronto muito chave. E aí eu vou trazer alguns números também. O Botafogo é a melhor defesa do campeonato. Apenas 7 gols sofridos até aqui em 13 jogos. Isso é quase que meio gol por jogo. A cada 2 jogos ele sofre um gol. É uma defesa realmente muito sólida e a gente viu isso principalmente no jogo contra o Vasco. O Vasco levou 2 chances de perigo apenas e nenhuma delas foi pro gol. Então, assim, na verdade uma foi pro gol, né, do Alex Teixeira, mas que o PR fez grande defesa. A defesa do Botafogo realmente é muito segura. Enquanto o Grêmio tem um dos melhores ataques. Volta e meia tá fazendo gol, é quase todo jogo, é constante fazer gols. Entretanto, o time do Botafogo tem uma coisa que o time do Grêmio não tem tanta: organização tática. Por mais que o time do Grêmio faça muitos gols, produza muito, lá atrás não é tão bom assim. Ao mesmo tempo que faz gol em todo jogo, sofre gol em todo jogo. E é aí que eu acho que vai ser um ponto determinante da vitória do Botafogo e que eu acho que realmente, assim, depois dessa vitória, não vai ter como superar o Botafogo, por mais que a gente esteja, né, depois da rodada, na 14ª rodada, indo pra 15ª, eu acho que vai ser muito difícil tirar 10 pontos, 8 pontos do Botafogo. Até porque vai ter vencido o Grêmio, que é o segundo colocado, o Flamengo, que é o terceiro colocado, e o Palmeiras, que é o quarto colocado. Nos confrontos diretos, o Botafogo tá indo muito, muito, muito bem, tá bom? Sobre o último jogo, então, Botafogo avassalador em cima do Vasco, jogou muito, tiveram essas 2 oportunidades que eu citei aqui, que foi do Alex Teixeira, mas claro, quando tava só 1-0 e o Alex Teixeira perdeu o pênalti, e o Lucas Perry perdeu o pênalti, perdeu o gol praticamente feito, e o Lucas Perry fez grande defesa, e também teve a bola que o Pedro Raul não conseguiu aproveitar. Então, assim, depois disso, o 2-0, ali naquele erro do Pomita, e numa raça absurda do Carlos Alberto, que os jogadores comemoraram até de forma inusitada, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E foram 38 mil torcedores apoiando o Botafogo. Lembrando que o Vasco não tinha torcida visitante por conta do julgamento do STJD. Também por causa da confusão que teve em São Januário, tá bom? Sobre essa torcida toda, muita gente no estádio, teve uma coisinha que aconteceu com o Felipe Sampaio. Zagueiro, chegou no ano passado, uma das primeiras contratações da SAF, perdeu espaço, mas ainda tá no Botafogo e eu acho que ele vai começar a ter mais oportunidades com a saída do Carly. Mas por que eu tô falando dele? Foi vazado um vídeo dele, que ele tava numa igreja, se eu não me engano, num culto, eu posso estar errado, e ele soltou as aspas que aqui tem mais torcida do que em jogo, tem mais gente do que em jogo do Botafogo. E aí muita gente falou que pegou mal. De fato, pegou muito mal. Mas quando você vê o vídeo, pelo menos essa foi a minha impressão, ele não falou como o Botafogo fosse de pouco público, tivesse pouca gente. Ele tava muito nervoso. Eu acho que foi a primeira coisa que ele pensou na hora. E aí quis elogiar a igreja, os crentes, né, que estavam lá. E aí falou que ali tava muito cheio. Não tava em nenhum momento falando que o jogo do Botafogo é vazio. Então, assim, eu acho que 38 mil torcedores apoiando não podem, nesse momento principalmente, criarem alguma crise dentro do Botafogo. O Botafogo está numa fase espetacular e creio eu que não tenha sido a intenção do Felipe Sampaio falar sobre isso, tá bom? Sobre a comemoração que eu falei um pouquinho atrás, que chamou a atenção, foi porque no segundo gol, jogadores do Botafogo comemoraram com a camisa do Rafael. Para quem não viu o jogo, Rafael se machucou no primeiro tempo e foi substituído. E aí muita gente estava vendo o que estava acontecendo com o Rafael, ele saiu chorando, não tentou voltar a campo, saiu direto pro vestiário. Foi uma situação bem complicada e que infelizmente a gente tá acostumado a ver do Rafael, né? De ser uma grande lesão e mais uma vez foi confirmada, são 6 meses de tratamento. Esse é o prazo, né? Um prazo médio e foi um problema no joelho, né? Uma lesão no joelho.
Então, realmente, vai dar um trabalho aí pro departamento médico do Botafogo. E a gente espera que o Rafael volte muito bem. Até porque ele saiu muito bem, ele estava vindo muito bem, principalmente no Brasileirão, ele estava sendo muito sólido. E quem deve entrar na vaga dele é o de Plácido, que muita gente estava criticando ele falhou contra o Palmeiras, não estava sendo seguro, ele é bem ofensivamente, não entrega tanto defensivamente, e o Botafogo tá muito sólido defensivamente, ele não pode se tornar um déficit ali. Quem deve realmente entrar no lugar do Rafael, mas aí na reserva, é um lateral que se destacou muito no Campeonato Carioca e estava no time B com o Lúcio Flávio. Ele vai subir, vai treinar com o Caçapa, que agora vai ter mais tempo para realizar esses treinamentos e vai optar se vai escolhê-lo ou vai continuar com o Di Plácido. Eu acho que vai ser muito difícil de tirar o Di Plácido agora. E a partir dessa lesão do Rafael, a diretoria se voltou ao mercado, coisa que não estava programado, não estava querendo realizar grandes contratações ou alguma contratação, é literalmente eventualidade. Então vão ser pontuais no mercado e vão procurar um lateral direito para suprir o Rafael, que possivelmente vai ficar fora até o final da temporada. São 6 meses, é bastante tempo. Sobre o reforço do Botafogo, ele já havia sido anunciado há muito tempo no Botafogo, já tá treinando muito bem. A torcida já quer ele como titular, mas a documentação não estava em dia. E hoje, sexta-feira, é o último dia para poder cadastrá-lo na BID, né, o Boletim Informativo Diário da CBF. Trata-se do Diego Hernandes. Joga muito, ponta, velocista, canhoto, tudo que o Botafogo tá precisando. E aí, nos treinos, ele tá muito afiado com a canhota dele, a gente conseguiu ver isso em imagens. E a torcida tá pedindo muito. Só que a documentação dele não estava sendo validada por um documento que estava faltando da FIFA. Mas o Botafogo anunciou em suas redes sociais que ele está bidado, então ele está apto a jogar contra o Grêmio. E pode entrar ali no lugar até do Júnior Santos, pode tentar fazer também a função de meia esquerda, entrando no lugar do Luiz Henrique, Vitor Sá. Enfim, é um ponta de muita qualidade que vai agregar muito no estilo de jogo de quem vier, tanto do Bruno Lage ou caso o Caçapa continue à frente da equipe, tá bom? E a última informação, coisa rapidinha, é sobre a folha salarial do Botafogo, que vai ser reduzida em cerca de R$ 1 milhão mensais. Isso porque alguns jogadores que estão saindo tinham um alto salário. Isso, por exemplo, é o Lucas Piazon, o Daniel Borges e o Douglas Borges. Eles estão saindo do Botafogo e isso vai abrindo espaço na folha salarial. Então, por isso, até mesmo por isso, o Botafogo consegue fazer uma grande contratação para a lateral direita, tá bom? Então, essas são as informações do Botafogo, rapaziada. Amanhã eu vou trazer outras informações, como sempre, todos os dias, vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam, comentem, compartilhem e curtem, tá bom? Que aí eu vou saber o feedback de vocês certinho, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!